Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Biula. Aprovo. Unânime, 13. O veto número 31/2015 foi aprovado por 13 votos contra 0. Veto número 32/2015. Autor, Prefeito Municipal. Assunto, veto número 32/2015. O projeto de lei número 46/2015-L, de autoria do vereador Kiyoshi Hirakawa, Giovanni Hugler e Vitório Júnior. Autógrafo número 3041. Eu preciso falar disso aqui. Veto número 32, autógrafo número 3041. Ouvida a Secretaria Municipal de Finanças, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e a Secretaria Municipal da Casa Civil, comunica a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, decide vetar as emendas de número 75, 77, 79, 81, 82 e 84 do projeto de lei 46/2015, de autoria dos vereadores Kiyoshi Hirakawa, Giovanni Hugler e Vitório Júnior, respectivamente, por oferecerem a Constituição do Estado de ofenderem a Constituição do Estado de São Paulo, artigo 25 e artigo 175, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal número 9.394 de 1996, e por não atenderem o interesse o interesse público, de acordo com os pareceres técnicos das pautas que adoto como razões de veto. Essas são as razões que me levaram a vetar parcialmente as emendas do projeto em apreço, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos excelentíssimos edis desta Câmara Municipal. As emendas 76 nada temos a opor. Emenda 78, Giovanni Hugler, nada temos a opor. Emenda 80, vereador Vitório Júnior, nada temos a opor. Emenda 81, autor vereador Roberto Wagner Moer, que por meio da citada emenda pretende o vereador implantar uma rede de proteção aos animais, tais como vacinação, castração, acolhimento, dentre outros. Porém, já recebemos do Estado de São Paulo, por meio de convênio, verba suficiente para arcar com essas despesas, de modo que é desnecessário alocar recursos próprios para esse fim. Vale ressaltar o convênio que firmamos com o Estado de São Paulo no ano passado para a castração de animais domésticos. Desse modo, entendemos que tal emenda não merece prosperar. Emenda número 82/2015, autor Roberto Wagner Simão Yerck. Ainda na área da saúde, o vereador disponibiliza o valor de R$150 mil para o tratamento da ecoterapia. Apenas de ser um método terapêutico devidamente reconhecido, esse tratamento não se insere dentro da atribuição municipal para os serviços da saúde, consoante a distribuição de competências do Sistema Único de Saúde, cabendo ao Estado de São Paulo custeá-lo odiernamente. Com a judicialização da saúde, os municípios já estão arcando com várias despesas provenientes do Estado e da União, sem qualquer reembolso. Comprometendo o orçamento local, não é justo agora o próprio município atrair para si este ônus, sem que precisamos investir e melhorar constantemente a rede básica de saúde do município. Desse modo, entendemos que tal emenda não merece prosperar. Emenda 83, autora vereadora Deia. Nada temos a opor. Não consegui entender isso aqui, só tem duas minhas aqui, está proibido. Em discussão, o veto número 32/2015. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Robertinho Yerck. Eu não estou conseguindo entender como que está sendo feito esse veto, porque aqui no começo ele diz que está vetando projetos número 32, de autoria do vereador Kiyoshi, Giovanni e Vitório. Quando a gente entra para dentro aqui do veto, as emendas 76 do Kiyoshi, as emendas 78 do Giovanni, as emendas 80 do Vitório Júnior, todas estão declaradas, nada temos a opor. Isso eu entendo, então, que elas estão aprovadas. O que está sendo reprovado aqui são duas emendas minhas.
não a do Quioche, Giovanni ou Vitório. Então eu vejo que, e temos da DEA também aqui, que nada a opor. Eu não estou entendendo o que aconteceu, se isso aqui está com erro ou não, mas de qualquer forma eu peço para que o veto seja rejeitado, porque eu entendo que a ecoterapia é de extrema importância para o município, para a saúde das crianças, para as famílias que têm esse tipo de criança no convívio. A gente sabe da dificuldade, eles têm que ter esse apoio. E quanto à proteção dos animais, eu acho que essa que a gente acabou de votar aqui, essa destinação de verba para a PAN, de R$42 mil ao ano, dá R$4 mil por mês. Isso aí eu acho que é insuficiente para a gente poder cuidar decentemente dos nossos animais. E aqui foi colocado mais R$100 mil, que eu acho que seria o cabível para que a gente possa cuidar um pouquinho melhor dos nossos animais. Eu peço então que esse veto seja rejeitado. Continue a discussão, veto 32/2015. Com a palavra ao vereador professor Giovanni. Bom, a continuação da justificativa do veto aqui, vereador Robertinho, vai falar das emendas do vereador Kiyoshi Hirakawa e da minha emenda 79. Então, quer dizer, a 78 nada temos a opor, mas a 79 tem uma justificativa aí na página 6. As do Kiyoshi Hirakawa tem uma justificativa também, começa na página 5 e vai para a página 6. Olha, como disse aqui o vereador Elinho na tribuna, o departamento jurídico da prefeitura encontrou irregularidades na questão técnica de como as emendas foram feitas, excetuando-se as duas emendas do vereador Robertinho Yerke. As emendas apresentadas pelo vereador Kiyoshi e por mim, elas têm algum erro técnico em questão de nomenclatura, que é aquela série de números que define de onde os recursos são extraídos. Então, eu acredito que as nossas emendas, elas vêm de acordo com o PPA, que é o Plano Plurianual. A minha emenda, eu tenho consciência que ela foi feita porque era um projeto, um programa do PPA, que não se contemplou na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que é o apoio à produção cultural no município. Então, eu acredito que, sendo um erro técnico, este próprio departamento jurídico poderia solicitar que se fizesse a correção, poderia entrar em contato com a gente, informar que havia um erro técnico, enfim. Eu acredito que essa fala de que não atendem o interesse público, eu discordo. Ela pode estar tecnicamente errada na questão aí da nomenclatura, dos números, mas elas atendem o interesse público e por esse motivo eu vou rejeitar este veto. Sua palavra é uma parte? Pois não, vereador. Você tem razão, tem que estar incluído no PPA, para depois você gerar o LOA. As duas emendas minhas constam do PPA. Todas as emendas que eu tinha muito outras emendas, mas a gente soube, conversamos que iríamos escolher algumas delas. Não sei se o senhor lembra dessa conversa. Eu escolhi as principais que eu achei para a população, que é a ecoterapia e os animais, das muitas que eu tenho no PPA, e ela está no LOAS justamente porque eu tenho previsão delas no PPA, e também no PPA elas foram votadas a favor. Então, esse meu questionamento e é esse meu pedido para que o voto seja derrubado e essas minhas emendas sejam realmente utilizadas por quem merece. Obrigado. Com a palavra o vereador Rodrigo da Imobiliária. Também acho que não foi de bom tom
a forma que foi colocado, que não seria do interesse público, as emendas dos vereadores. Justamente porque, como por exemplo, vou citar a emenda do vereador Quioche, é para equipamento da guarda, para compra de EPIs. É interesse público ver a guarda equipada. Hoje nós sabemos que a guarda municipal não faz mais ronda. Tem uma ordem direta de que eles só podem fazer 30 quilômetros por dia. E que as viaturas estão sucateadas. Então, é de interesse público porque está investindo em segurança. Foi muito... Tem a parte. É só para elucidar um pouco o que o vereador está falando, é que desde segundo semestre do ano passado, vem ocorrendo muitos roubos, assaltos em casas da zona rural, principalmente Setúbal e bairro Oriental. E na semana passada tivemos uma reunião na nossa associação, junto com a Polícia Militar e extraoficialmente Guarda Municipal. E todos que participaram ficaram cientes e conscientes, né, de que existe realmente essa falta de veículos, de armamentos, de EPIs, de coletes, e também um equipamento muito importante que uma das emendas prevê é justamente a aquisição de rádios comunicadores. Então, realmente é de interesse público, geral e de muita segurança. Então, portanto, concordo plenamente com o professor Giovanni, que talvez tenha algum erro de nomenclatura, alguma coisa, mas consultando o nosso assessor financeiro, ele disse que é possível aprovar assim, que não tem problema nenhum. Obrigado. O veto do prefeito tem a minha rejeição, porque vejo que todas as emendas são de interesse público. Fica aqui a minha consideração. Continua a discussão, vou fazer uso da palavra. Eu gostaria de dizer assim, o veto que vai ser deliberado agora, eu vou votar contra, mas isso não significa que as emendas vão ser reiteradas no orçamento. Não pode, mesmo rejeitando o veto, não vai acontecer dela ser colocada novamente essas emendas no orçamento. Aí terá que vir uma correção para que seja feito acho que a dotação, para que esse dinheiro seja incluído nessa dotação de emendas rejeitadas, para depois poder introduzi-las novamente no orçamento. Então, tudo isso tem que ser feito, dá um trabalho, há falhas, tanto no Executivo como foi no Legislativo, algumas divergências, mas se temos que fazer, assim o faremos. Então, eu vou votar contra o veto, sabendo que vai dar um pouco mais de trabalho, mas estamos aqui para trabalhar e sei que os 13 vereadores estão dispostos a fazer esse trabalho. Então, meu voto é contrário e aguardaremos para que o Executivo mande para cá um projeto regularizando essa verba dessas emendas que foram vetadas e agora estão sendo rejeitados o veto. E não queria aqui também dizer que isso aqui é um grande exemplo. Eu já vi projeto Jabuti, que é aquele que vê um monte de coisa e alguma coisa está no meio enrolado. Eu nunca vi um veto Jabuti, até hoje. Hoje eu estou vendo aqui no verbo político o veto Jabuti assim. Ele falou de algumas emendas, 75, 77, 79, 81, 82, depois disse que 76, 78, mas, na realidade, aprovando isso aqui, acaba vetando todas as emendas, porque aqui não explica o que aprova, o que rejeita. Ele nada se opor, mas está aqui a emenda para ser rejeitada. Então, o meu voto contra esse veto Jabuti é contrário ao veto. Eu voto rejeitando o veto. Encerro aqui minhas palavras. Em discussão ainda, se alguém quiser fazer uso da palavra. Votação nominal. A votação dos vetos todas são feitas regimentalmente nominal. Vereador Alexandre Peixinho. Rejeito o veto. Vereador Elinho Moreto. Rejeito. Vereador Robertinho Yerck. Rejeito. Vereador Vitório Júnior. Rejeito. Vereador professor Giovanni. Rejeito. Vereador Rodrigo da Imobiliária.
Rejeito. Vereador Teixeira da Combloco. Rejeito.